Abra sua Bíblia, meu irmão, em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Aleluia, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Enche-nos, aviva-nos. Oh, aleluia. Aleluia. Ezequiel 37. Todos acharam? Aleluia. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga assim: Senhor, me pegue pela mão e me leve e me mostre. Versículo 2: E me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Aleluia. Um exército grande em extremo. Assenta, meu irmão. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. Senhor querido, precisamos que o Senhor assopre em nós, Pai. Que o Senhor venha assoprar o Teu Espírito. Que o Senhor venha nos levantar, Senhor. Que o Senhor venha abrir nossos olhos. Que não haja medo em olhar, em enxergar. Mas que nós venhamos ver, Senhor. Que venhamos olhar para nós, olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas ao redor, e não ver com os nossos olhos, mas ver com os Teus olhos. Eu peço pela palavra desta manhã, que seja uma palavra que venha nos alimentar, nos edificar, nos levantar. Uma palavra, Senhor, que venha nos dar destino. Uma palavra que venha mostrar realmente o que o Senhor quer de nós. Não estou dizendo isso porque o Senhor não tem falado, Pai, porque é nítido e notório o que o Senhor quer de nós, mas para que possamos entender, guardar em nosso coração e assim fazer, Senhor. Oh Deus, desculpe, Senhor, a nossa ignorância, Pai. Desculpe, Senhor, porque sempre queremos que o Senhor fale, e o Senhor está sempre falando, mas nós não entendemos. Por isso, Senhor, pedimos desculpa, Pai. Oh Deus, e pedimos, Senhor, que nos perdoe a maneira que nós nos expressamos, porque necessitamos de Ti, necessitamos do Teu Espírito. Oh Pai Celeste, Tu és santo e Tu és poderoso. Espírito Santo, nos perdoe, porque muitas vezes não Te damos a glória devida, muitas vezes esquecemos que é que é o Consolador, que é o Senhor que está conosco a cada dia. Oh Espírito Santo, tão esquecido, tão negligenciado,
tão deixado de lado. Oh, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a fazer o que é correto aos teus olhos. Assim nós te agradecemos, Pai. Assim te agradecemos, Filho. Assim te agradecemos, Espírito Santo. Obrigado por tudo, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aqui a palavra diz que veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio a um vale cheio de ossos secos. Os seus olhos já se abriram para o verdadeiro fato. Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos, muitas vezes o que nós contemplamos não é agradável. Muitas vezes aquilo que nós enxergamos ou que vemos, às vezes pode ser inaceitável. Eu quero dizer para você nesta manhã, e quando Deus abre os nossos olhos, é porque Ele quer nos ajudar. Estão entendendo? Quando Deus abre os nossos olhos, Ele quer nos ajudar. E muitas pessoas, quando começam a ter um contato maior com Deus, começam a avançar no terreno sobrenatural, começa a ter intimidade maior com o Senhor, o Espírito Santo ele tem mais liberdade dentro de você. Então ele fala, ele mostra, mas tudo isso não é para te entristecer. Muitas pessoas começam a ter medo de se aprofundar mais em Deus. E no início, irmãos, isso é normal, mas não pode permanecer desta forma. É como se Deus te levasse para um desconhecido. E nós, como pequenos que somos, nós muitas vezes não entendemos para onde Deus está nos levando. Mas como um grande pai, e você como filho que confia nesse pai, deixa ele te conduzir. O profeta Ezequiel fala aqui que a mão do Senhor veio sobre ele. E como se dissesse, meu filho, dê a sua mão, que eu quero te mostrar algo. Muitos têm experimentado isso, meu amado irmão. Pode ser que você ainda não, mas muitos têm. Primeiro eu quero falar que os seus olhos ainda não se abriram. Anseie para que os seus olhos sejam abertos. E se os seus olhos se abriram, não tenha medo do que você está vendo, porque a palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Tem um propósito de Deus. Existe um propósito em tudo isso. Mas o inimigo, ele é sujo, ele é sarcas. O inimigo, ele é astuto. E ele usa, muitas vezes, esta visão para mostrar coisas a você, para que você venha desprezar pessoas, para que você venha, muitas vezes, se desesperar, perder a esperança. Mas, meu amado irmão, aquilo que Deus está te mostrando é para a bênção na sua vida. Vocês vão entender o que eu estou dizendo mais um pouco à frente. Que fatos são esses? Que fatos são esses que Deus quer nos mostrar? Que fatos são esses que nós necessitamos abrir os nossos olhos? Irmãos, eu sempre falo isso e repito e vou repetir quantas vezes forem necessárias, e quanto Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Muitos têm fechado os seus olhos ou estão cegos para a realidade da eternidade. Irmãos, há uma eternidade para nós vivermos. Aí você vai dizer, puxa, mas eu ouvi tantas vezes isso. Mas o que essas tantas vezes repercutiram na sua vida? O que tantas vezes você ouviu a mesma coisa e qual é a posição que você tem tomado? Qual é a posição, meu amado irmão? Será que nós não estamos cansados de assentarmos no banco e sempre ouvir a mesma coisa de Deus e não tomarmos nenhuma atitude diante disso? Ontem Deus nos deu uma tremenda palavra, a qual dizia que quando nós não tomamos uma posição de ir mais em direção a Deus,
como consequência, Ele nos entrega as nossas paixões, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. Só o Espírito Santo dentro de nós pode nos livrar daquilo que está dentro de nós, que é tão terrível. É por isso que muitos não entendem, muitos estão com os olhos fechados. Só que Deus está falando, só que você está resistindo. Irmãos, quantos anos Deus está falando e você está resistindo? Eu quero que nesta manhã Deus venha abrir os seus olhos para ver o tanto que você já morreu na presença de Deus, e que se não for pela misericórdia dele, você irá morrer e nunca mais voltará novamente à essência. Por que eu estou dizendo isso? Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a carta que Jesus ele enviou a Sardes. Ele diz: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de quem vives, mas está morto. Eu tenho visto que você parece que está vivo, mas na realidade você está morto. Irmãos, é muito fácil você estar vivo para este mundo. Quantas pessoas já não escreveram a seguinte frase: vivi a vida intensamente, ponto. Mas Deus quer que você viva a eternidade intensamente. É muito melhor viver a eternidade com intensidade do que apenas viver essa pequena vida aqui. Com os olhos abertos, nós conseguimos enxergar. A Bíblia fala que a loucura para os homens é a sabedoria para Deus. Pode ser que você ache uma loucura servir a Deus. Aí você vai dizer assim: eu não vou ser tão fanático. Se você está comparando Deus como uma religião, eu não vou ser tão fanático, eu não preciso de tudo isso, eu posso servir a Deus do meu jeito. Grande engano seu, meu amado irmão. Grande engano. Porque existe só um modo de servir a Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve diversas vezes algumas cartas, ele diz: eu, apóstolo, escravo do Senhor Jesus. Porque quando você traduz o grego escrito, está falando que ele era um escravo do Senhor. Por que ele era um escravo do Senhor? Porque antes ele era escravo do pecado e do diabo. Mas Cristo o libertou para que você viva a sua vida. Cristo te libertou para que você faça as coisas do jeito que você quer. É para isso que é a liberdade em Deus? Não. Cristo te libertou para que você viva não a sua vida, mas a vida dele. Então, se eu vivo uma vida que não é minha, eu posso me dizer que eu também sou escravo do Senhor. Mas quando eu me titulo escravo do Senhor, eu olho e vejo que é um Senhor dos senhores, é um Rei dos reis, aquele que tem toda a justiça. Irmãos, às vezes é difícil de entender isso, porque nós precisamos pensar como aquelas pessoas da época. O apóstolo Paulo estava se dirigindo a pessoas que tinham a privação de liberdade. E quem tem a privação de liberdade iria entender quando ele estava dizendo que é melhor ser escravo deste Senhor, que tem a vida eterna e todas as bênçãos para as nossas vidas, viver essa vida, do que viver a minha vida, mas ser escravo do outro Senhor. Porque você não pode ser totalmente livre. Você não pode ser. Eu prefiro então estar debaixo nas mãos de Deus. Como Davi muitas vezes disse: eu prefiro que a mão de Deus pese sobre mim, porque eu sei que a mesma mão que pesa é a mesma mão que tem misericórdia. E no momento em que Deus vem, Ele alivia, Ele te acaricia e diz: meu filho, eu te amo. Meu filho, tu és meu. Meu filho, eu te quero bem. Então ele diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos do homem. E quando nós olhamos para o que a palavra nos diz, aparência de que está vivo. O que seria uma aparência de quem está vivo? Quando nós olhamos para Deus, a aparência de quem está vivo
É alguém que está vivendo a vida como ele bem entende. Então você está intenso, você faz o que você quiser, você tem autonomia. A palavra diz como nos dias de Noé, festas davam-se em casamento, e o coitado do Noé pregando a palavra e falando, olha, vai vir um dilúvio, mas a palavra fala que nunca tinha chovido. É a mesma coisa, Jesus ele vai vir uma vez só. É por isso que quando a gente fala que nós precisamos entregar a nossa vida, às vezes essa palavra ela não vem com tanta força, porque nunca aconteceu isso. Por isso que diz, como nos dias de Noé, ouviam a palavra, mas tudo bem, eu ouvi, mas eu vou continuar fazendo, porque essa palavra não me está fazendo nenhuma diferença no meu coração. Irmãos, que Deus venha abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar que Deus está falando conosco, que Ele venha levar as nossas mãos até o vale de ossos secos. Diante deste fato, que muitos estão mortos, quando nós lemos lá na passagem de Coríntios, capítulo 11, onde fala da Santa Ceia, muitos estão fracos, doentes, muitos entre vós estão dormindo. Irmãos, quem está dormindo não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Quem está dormindo, e aquele sono pesado, sabe aquele sono em que a pessoa pode te dar um chute e você não acorda, tão pesado. E aí vocês dormindo assim pesado, e Deus falando, Deus mostrando. Quem está dormindo não consegue ver, quem está dormindo não consegue ouvir, quem está dormindo não consegue fazer nada. E muitas vezes nós estamos assim, nós podemos dizer que essa é uma doença silenciosa. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós, como homens naturais, e a palavra diz que o homem natural, o homem carnal, ele discerne das coisas da carne. Mas o homem espiritual, ele discerne das coisas do Espírito. Uma vez eu era garoto, né, eu li esse versículo e diz, mas eu pensei assim comigo, isso é tão óbvio. Claro que o homem carnal ele vai entender das coisas da carne, e o espiritual do Espírito. Até eu pensei assim, por que será que foi escrito isso? Algo tão simples, tão óbvio. Irmão, mas o óbvio muitas vezes não é visto. O simples muitas vezes não é percebido. É algo tão simples, mas você já se perguntou, eu tenho entendido das coisas espirituais? Eu tenho discernido as coisas espirituais na minha vida? Essa é a grande pergunta. Se o seu irmão estiver dormindo, dá um cutucão nele, tá? Não deixa ele dormir não, tá? Se ele estiver com sono, levanta. Eu te autorizo a levantar, espreguiçar, não tem problema não. Vou dar uns segundos para que vocês se acalmem. Satanás ele tem roubado muito o povo de Deus durante as mensagens. E qualquer dia eu vou pôr o púlpito lá atrás. Vamos inverter a igreja, vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora um pouco, para que você não perca, irmão. Porque Deus ele está falando conosco. Deus está falando, olhos abertos. Deus levou o profeta até um vale de ossos secos. E que vale de ossos secos uma pessoa percebe quando seus olhos estão abertos? Uma vez estávamos andando pela cidade, não sei se você já aconteceu isso com você. Às vezes num feriado, num dia mais calmo, você dá uma passada pelo centro, aí você diz, puxa, eu passo aqui todo dia, eu nunca percebi isso. Às vezes eu, sabe, naquela correria, aquela rotina do dia a dia, correndo atrasado ou em cima da hora, você diz, puxa, olha que bonito isso, olha aquilo, ou mesmo, olha que coisa feia aqui, eu não tinha visto isso. Quando Deus abre os nossos olhos, nós começamos a perceber coisas que antes nós não percebíamos. E o profeta, ele vê então um vale cheio de ossos secos. E o osso seco simboliza a morte. Um vale cheio de ossos sem vida é um vale da morte. Um vale que não tem nada. E quantas pessoas, meu amado irmão, se foram?
Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantas pessoas tiveram grandes obras, mas não levaram nada deste mundo? Então imagine o profeta, ele andando, e Deus levou ele para olhar os ossos secos, e ele vai andando, os ossos secos, vai andando, nós podemos encontrar aqui, uma pequena lápide. Aqui é a lápide do João egocêntrico. E sempre numa lápide, tem sempre um dizer lá, que mostra um pouco o que foi a vida dessa pessoa. Aqui diz assim, aqui jaz Tom egocêntrico. Ele tinha um belo caráter, uma linda esposa, lindos filhos, mas todos morreram de fome e miseráveis por causa do seu egoísmo. Egoísmo do esposo, egoísmo como pai, que não pôde ajudar a si mesmo. Foi o que disse, foi o que provou. Ele está morto na sua embriaguez. O que seria alguém egocêntrico? É alguém que tem a atitude voltada para si mesmo, que não pensa na dor dos outros, não pensa no sentimento dos outros, só pensa nele mesmo. Quantas pessoas se foram deste mundo desta forma? Mas quantos estão vivos com a aparência de que estão mortos, vivendo dessa forma? E o profeta então ele é conduzido a mais alguns ossos secos. E nós temos aqui o Harry, autossatisfação. O que diz essa lápide aqui desse camarada? Aqui jaz Harry, autossatisfação, louco por esporte, teatros, concertos, danças e assim por diante. Nada mais de manhã, à tarde ou à noite parece interessá-lo. Aqui está ele, morto de prazer. Nada mais interessa, nada mais importa. Se eu estiver fazendo algo para minha satisfação, não importa se as outras pessoas da minha casa estão precisando da minha ajuda, não importa se existem pessoas do meu lado precisando do meu apoio. Se eu apenas fazer algo para me satisfazer, porque eu preciso, eu necessito, então isso já basta. E a palavra diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o profeta ele vai andando. Não está isso na Bíblia, mas é como se nós pudéssemos imaginar o que ele estava fazendo. Ele foi conduzido, e ele encontra mais um osso seco, aqui do James Altivez. E o que diz nessa lápide? Aqui está dizendo aqui, James Altivez, cheio de grandes ambições, com relação às suas habilidades, seu conhecimento, sua família, sua casa, seus amigos, sua fortaleza, seus negócios, tudo dele é o melhor, mas está aqui morto de orgulho. Irmãos, vamos analisando cada passo. Cada passo, nós vemos os ossos secos, pessoas ali com os sonhos mortos, ou mesmo teve vidas que apareceram, que viveram intensamente ou viveram de acordo com o seu conhecimento, mas o que levaram deste mundo? O que levaram deste mundo? Vamos conhecer mais dois aqui, Nós temos mais um aqui, É a senhora dúvida. Quem que é a senhora dúvida? A senhora dúvida é cética quanto a tudo. Ela sai à caça pelo mundo da natureza, da revolução, da providência, especialmente pelo mundo sujo dos seus desejos, insignificantes e obscuros, de ter argumentos contra Deus, contra Cristo, contra o céu. Aí está ela, morta de infidelidade. Irmãos, muitas vezes nós temos argumentos para tudo. Eu fui resolver tal coisa, não deu para servir a Deus. Mas você espera a bênção de Deus no dia em que você esquece de servir Ele.
Mas você não se esquece que quando você se levanta em meio às adversidades, você lembra: Deus, me ajuda. Mas se esquece que este Deus está esperando você dar a honra e a glória a que Ele deve. Ontem Deus nos trazia uma palavra em Romanos, no capítulo 1, diz que conhecendo a Deus, não deram honra e glória que deveria. E o que aconteceu? Deus então deixou ele viver essas coisas. Isso aqui é o resultado da sua vontade, irmãos. Lá em Provérbios diz: tome cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Às vezes as pessoas colocam a seguinte frase: se Deus quiser, não vai acontecer. Irmãos, Deus, Ele quer muitas coisas que nós não queremos. Se é a vontade de Deus você ser cheio do Espírito Santo, e nem por isso você às vezes não busca. É vontade de Deus estar você sempre na presença dEle, mas será que nós temos conseguido cumprir isso? É vontade de Deus, Deus quer tantas coisas para nós, mas a nossa vontade é a que impera, a nossa vontade é a que importa. Irmãos, na realidade, é a nossa vontade que importa nas nossas vidas. É por isso que Jesus disse: se nós não morrermos para Cristo, nós não morrermos para o mundo, nós não vamos viver para Deus. Nós precisamos morrer. O quanto de você já morreu até hoje? Quanto precisa morrer? Enquanto você não morrer, enquanto você não deixar na cruz, você não vai conseguir subsistir. Esse aqui é o Jeremias faz de conta. Interessante esse nome aqui, né? Jeremias faz de conta. O que ele fez aqui, ó? Com a sua classe de estudo bíblico, o seu coro, a sua religião de domingo, a sua cruel indiferença à salvação, a condenação da multidão que parece estar à sua porta, aqui está ele, morto na formalidade. Irmãos, religião é formalidade. Deus não aceita religião. Deus não aceita você sendo formal. Eu participei de um culto, tá bom. Eu fiz isso para Deus, já fiz a minha parte. O relacionamento com Deus é muito maior do que isso. Se nós fôssemos perguntar para Deus: Senhor, o que nós devemos fazer, Senhor? Irmãos, Ele diria tantas coisas que você ficaria arrependido de ter feito essa pergunta para Ele. Tantas coisas que Ele nos pede, tanta coisa que Ele tem feito. Nós vemos aqui sobre o egocentrismo, a autossatisfação, a altivez, a dúvida, o faz de conta. Irmãos, quando seus olhos são abertos, você vai ver que muitas vezes você tem servido a Deus como um faz de conta. Como, naquele momento eu vou vestir agora a minha fantasia de cristão e vou servir a Deus. A minha fantasia de cristão. Não é dessa forma que Deus está nos falando. Os ossos secos simbolizam um povo arruinado, morto para Deus, sem esperança. Às vezes, irmãos, você pode achar que está fazendo algo, mas Deus não está recebendo o que você está fazendo. E nesta manhã Ele vem abrir os teus olhos. Olha o que diz aqui a palavra, profetiza aqui, no versículo 4. Então me disse: profetiza sobre os ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza. A palavra profetiza no grego significa naba. Palavras inspiradas, cânticos inspirados. Palavra profética, instituídos por Deus. Isaías 54 fala: canta alegremente, ó estéril. Fala de uma mulher que não tem os filhos, mas Deus quer que ela rompe em cânticos, se alegre, porque é o Deus lá de cima que é o motivo da nossa alegria. É o Deus lá de cima, é o motivo da nossa satisfação. Então Deus está nos instruindo a profetizar. Olha o que diz no versículo 5:
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eis que farei entrar em vós o Espírito. Irmãos, não há vida para nós sem o Espírito Santo. Não há vida. Mateus capítulo 25 diz que sem o Espírito Santo, aquelas mulheres não puderam ver, nem ouvir o noivo chegar para chamar. Sem o Espírito Santo você não tem como enxergar. E como que eu me encho do Espírito Santo? Através da comunhão diária com Deus. Irmão, se você não tirar um tempo para orar, muito dificilmente você vai adentrar no terreno espiritual. Não tem como. Olhe para a sua vida, quanto tempo, irmãos, nós oramos muito pouco. Muito pouco nós oramos ao Senhor. Muito pouco daquilo que é necessário. Muito pouco daquilo que é preciso para mudar as nossas vidas. Muito pouco daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Jesus disse aos discípulos: será que não podeis vigiar comigo pelo menos 1 hora? Será que vocês não podem olhar para o que eu estou pedindo a vocês? Versículo 5, o Espírito Santo, ele precisa entrar nas nossas vidas. Mas irmãos, ele precisa entrar com plena liberdade. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele passa a morar em nós. Mas isso é suficiente para que as coisas aconteçam? Não é suficiente, meu irmão. A palavra diz que ele veio para nos abrir os nossos olhos, ele veio para nos ensinar, ele veio para nos conduzir. Você tem permitido que o Espírito Santo te ensine? Agora, como que o Espírito Santo vai te ensinar se você não tem aberto a palavra de Deus? Eu vou ler só aquele texto lá que eu gosto muito. Irmãos, se aventure em outras partes. Deus ele vai te mostrar coisas. Ele vai falar ao seu coração. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no seu agir, no seu falar. Ele precisa ter liberdade. Eu posso levar você na minha casa, mas dizer assim: fique à vontade, mas não toque em nada. Tem uma diferença em eu levar você na minha casa e dizer: a casa é sua. O que você quiser fazer, pode fazer. Não tem diferença, irmão? Você vai estar nas duas situações, a pessoa está dentro da casa, mas uma ele não pode fazer. E o Espírito Santo ele age dessa forma. O que você não deixa ele fazer, ele não vai fazer. O que você não permite, ele não vai agir. Então, através da comunhão com Deus, através do andar com Deus, através da busca, nós então começamos a não só ouvir o Espírito Santo, mas deixar ele falar, ele agir. Então no versículo 6 diz assim: e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós um espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Existem uma ordem, irmãos. Às vezes você quer que Deus faça algo que no plano dele está por último. Estão entendendo? Às vezes nós queremos que Deus venha em nossas vidas, mas Deus ele não vem simplesmente só para satisfazer os seus desejos. Quando ele vem para implantar o reino dele também. Amém? Deus ele vem para fazer também a vontade dele. Sempre que nós terminamos o culto, nós falamos: seja feita a tua vontade aonde? Assim na terra como no céu. E fica só na oração. Acho que Deus, quando vê a gente orando, puxa, é agora. Agora que eu vou conseguir começar o meu trabalho. Aí no outro dia, não, Senhor, não, sabe, eu falei aquilo lá, mas não foi bem assim. Deixa eu aqui com as minhas coisas. Então Deus ele se retira. Só que, irmãos, quanto mais nós resistimos, ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando, até o momento em que você não vai ouvir mais a voz. O Espírito Santo é aquele que tem voz suave. Você consegue ouvir alguém com voz suave em meio a um barulho? Consegue? Não dá, né? Se for eu falando, ninguém vai ouvir.
É que eu não fico gritando. Voz suave. E quanto mais distante Deus, menos você vai entender. Aí você diz, nossa, parece que Deus está falando algo comigo. Acho que foi da minha cabeça. Não é assim que acontece? Acho que foi uma impressão. Principalmente se Ele vem nos corrigir. Não, isso daí não. Deus é amor. Ele me aceita do jeito que eu sou. Realmente, tudo isso é uma verdade. Mas Ele não quer que você continue dessa forma. Porque Ele sabe que é através dEle que as coisas vão acontecer. Então o que Ele fala? Meu filho, vem aqui, ande comigo, e eu vou fazer você parecido com o meu filho. Amém? É essa forma, andar com Jesus, estar com Ele a cada dia. Mas irmãos, quando nós buscamos um pouco mais do Espírito Santo, algo acontece. Olha o que diz no versículo 7. Então profetizei como foi dado a ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço. Irmãos, quando o Espírito Santo começa a entrar, e o rebuliço acontece, aí vocês ficam com medo. E sabe qual é o problema disso, irmãos? Às vezes a pessoa ela faz um jejum, eu quero mais de Deus, eu quero transformação, e ele começa a buscar, levanta na madrugada, começa a orar incessantemente, e Deus diz, é agora que eu vou agir, e começa a trabalhar em conjunto, só que aí começa a acontecer um monte de coisa na vida da pessoa. Por quê? Um rebuliço. Quando o Espírito Santo ele vem para abalar as estruturas, aí você fica com medo e volta e retrocede, e daqui a pouco você retorna à condição anterior. Deus está te chamando, é hora de avançar. O povo estava lá diante do mar, vamos orar agora. Deus diz, agora é hora de marchar, vamos para frente. Não dá para voltar mais para trás, não dá, porque se você voltar para trás, tudo que você buscou vai ser perdido. E a palavra diz que o estado vai ficar 7 vezes pior. Porque Deus é ruim? Não, porque o diabo é ruim. E ele encontra então liberdade e diz, você então voltou para cá? Então você vai ver uma coisa. É isso que ele fala. Mas se você não arredar o pé de Deus, se você estiver junto, o Espírito Santo está com você, te protegendo, te guardando. O diabo ele é astuto, meu irmão. Ele vai dizer para você que foi só porque você começou a orar mais que tudo isso aconteceu. E a gente fica com medo. Eu não vou querer, olha quanta coisa está acontecendo. Não, eu vou parar de orar, parar de buscar na madrugada, vou parar com esse propósito aí de estar orando todo dia, que isso não foi bom para mim. Irmãos, isso é um grande engano. Isso vai trazer transformação para a sua vida. Isso vai trazer renovo. Olha o que diz aqui. Um grande ruído, enquanto eu profetizava, enquanto eu fazia, enquanto eu estava de joelho, enquanto eu estava vigiando, houve um grande rebuliço. Enquanto eu estava na igreja adorando, estava tendo um grande rebuliço. Enquanto eu estava ali, voltado aos olhos do Senhor, estava tendo um grande rebuliço. Mas Deus te diz que tudo isso vem para a bênção na sua vida. Ele te diz, não retroceda, porque eu estou contigo. Não retroceda. Ele te diz, vai nessa tua força. Varão valoroso, vai nessa tua força. Irmãos, não podemos recuar. Não podemos recuar, porque o mar vai se abrir diante de nós. Nós não podemos recuar, porque através da sua adoração haverá um terremoto e os grilhões vão cair por terra. Nós não podemos retroceder, porque o diabo vai rir da sua cara. Olha lá o verdadeiro adorador. Porque quando você está e quando soprar, o que vai ser? Por isso que o diabo quer que você diminua. É por isso que o diabo coloca pessoas ouvidos para esse mundo. Abra os seus ouvidos espirituais e você vai enxergar Deus te chamando e dizendo, continua, esse é o caminho, continua, não pare, continua, profetiza,
Deus está dando uma ordem, profetiza, e o profeta diz: em cumprimento a essa ordem, eu fui, em cumprimento a essa ordem, eu abri a minha boca. Quantos têm estado com a boca fechada? Irmãos, eu não sei o que se passa dentro da sua cabeça. O culto não é para ser simplesmente assistido, como você assiste um filme. Você precisa participar dele, você precisa interagir com ele. Mas o que esperar de pessoas que estão cegas? Nós vamos interceder por vocês, nós vamos lutar por vocês. Deus está dizendo que se você atrair a glória dele para esse local, ele vai impactar os outros. Porque quando nós olhamos na história de grandes avivamentos, começou com uma pessoa que teve os seus olhos abertos e enxergaram a situação. Pode ser que você seja a única pessoa da sua casa com os olhos abertos. Não tenha medo, mas não pare. Muitas vezes você vai ter que guerrear em silêncio, sabe por quê? Não adianta você conversar com quem não entende. Não adianta você discutir com quem não tem discernimento espiritual. Você dobra o seu joelho e diz: Senhor, tem misericórdia. Você sabe, irmã, é que você sabe, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem foi que me tirou da onde eu estava. Eu sei quem tem me dado vida. Irmão, se você sabe, não deixe o diabo desviar o seu caminho. Se você sabe, não deixe que o seu corpo desvie o caminho. Se você sabe, mesmo que você não tiver força, mesmo que você não tiver palavras, nem que você não saiba o que fazer, você simplesmente se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Só isso, só isso. Mas não olhe para as coisas ao seu redor. Receba a ordem de Deus. Profetiza, Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E eu profetizei como a ordem foi me dada. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em externo. Irmãos, se dependesse dos ossos secos, eles estariam ali até, quem sabe Deus quando. Se você for deixar por conta de quem está morto, ele vai continuar morto. Morto não tem vontade. Se você deixar por conta de quem está morto, ele nunca vai ter vontade por mais de Deus, porque ele nunca experimentou. Sabe, a pessoa que, eu como só isso, mas experimenta, essa comida é boa. Não, eu estou acostumado. A pessoa está acostumada a viver daquele jeito. O que precisa fazer é alguém se levantar e profetizar. Vem Espírito de Deus, sopra. Vem Espírito de Deus e sopra. Sopra na mente daquele bendito. Sopra, sopra, faça algo, Senhor. Eu estou aqui clamando, eu estou intercedendo. Sopra, sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra. Atrai a glória de Deus para dentro da sua casa, lá no secreto. Quanto mais você buscar a Deus no secreto, maior a dimensão de glória. E o diabo, ele não vai poder permanecer. Não vai poder permanecer. A cegueira espiritual, ela não vai poder permanecer. Deus está te levantando para lutar. Deus está te levantando para se posicionar. Amém? Ele não está te levantando para criticar essas pessoas. Não resolve. Nem você olhar com olhos de desprezo. Mas Deus te chama a você se colocar no lugar deles. Imagine você vivendo essa situação. Imagine você vivendo essa situação. Por isso que Deus diz: profetiza, luta por eles. Enquanto há tempo, luta por eles, faça algo. Irmãos, a primeira sexta-feira que nós tivemos aqui, Deus falou sobre a indignação.
Nós temos que estar dessa forma, com os olhos abertos, olhando para tudo que está acontecendo, muitas vezes dentro da nossa casa, nas nossas vidas. Nós temos que estar indignados, mas não revoltados. Estão me entendendo? É uma indignação para que você se mova, para que você dê um basta, para que você diga: diabo, foi até hoje, mas não vai ser mais. Eu aguentei até hoje, mas eu não vou ficar mais calado. Não no mundo físico, que você pode gritar nesse mundo, não vai resolver nada. Mas Deus te chama para você gritar no mundo espiritual, chorar no mundo espiritual. Diante de Deus você pode fazer o que você quiser. Ele é o Pai. O Pai ouve tudo. O Pai vê tudo. Só que depois Ele vai te orientar, vai te aconchegar e vai te pôr novamente na linha e no caminho em que você tem que continuar. Mas você pode tudo. Às vezes você está se desestruturando, perdendo a linha aonde não deve. Às vezes você se indigna e você quer arrumar confusão, você quer gritar, você quer bater. Deus te chama, vai no secreto e faz tudo isso. Porque lá nós podemos dizer que Deus é onde a gente extravasa. Em Deus é que você alivia o estresse. Em Deus é que você joga tudo para Ele. Porque Ele já levou lá na cruz. Ele já levou. É diante de Deus. Senhor, eu preciso descarregar. E você descarrega. E como recompensa, Ele te dá alívio, Ele te dá bálsamo, Ele te dá alegria, Ele te dá paz, Ele te dá uma mente sã para fazer as coisas corretas no decorrer do seu dia a dia. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Pai. Te glorificamos, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Desculpe, meu amado irmão, se eu falei muito, mas os irmãos que me conhecem sabem que eu não, se for para mim falar, eu não falo nem 5 minutos, tá? Mas Deus tinha algo para trazer aos nossos corações nessa manhã. Pastor, louvado seja. Vamos agora participar do corpo, do sangue. Permaneça em espírito. Medite em tudo que Deus ministrou aos nossos corações, para que nós vamos daqui a pouco estar com a nossa família, em nossas casas, e que Deus Ele venha nos abençoar grandemente.